Oi, gente, tô aqui até sem maquiagem, acho que vocês ainda não viram meu rostinho aqui pelo canal, mas hoje é domingo, eu tô aqui no espaço, tô sem minhas maquiagens aqui, porque minhas maquiagens de uso pessoal tá lá em casa. Enfim, meu nome é Bárbara Soares, eu sou maquiadora de atendimento, tem mais ou menos uns 4 anos, e a partir de agora eu vou aparecer nos vídeos, todo início de vídeo, explicando melhor pra vocês sobre o que eu vou trazer. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês como fazer uma maquiagem em quem tem a pálpebra caída. Diferente do que muita gente acha, pálpebra caída não significa olhos caídos, então é uma aula que está muito completa e cheia de explicações de como fazer maquiagem nesse tipo de olho. Lembrando que, igual eu disse, eu sou uma maquiadora de atendimento. E quando a gente vai executar uma maquiagem, a gente tem 3 opções: ajustar os olhos da cliente, ou então fazer adaptação da técnica, ou então desvalorizar. E eu não indico para ninguém essa última opção, que é a desvalorização. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse ajuste. Esse ajuste seria o quê? Como maquiar os olhos disfarçando um pouco a característica dele. Igual no vídeo de hoje vai ser como fazer maquiagem quem tem pálpebra caída, então como disfarçar um pouco essa característica de pálpebra caída. E outro lembrete também, abro aspas aqui, que a gente não tira um olho de pálpebra caída e coloca um olho amendoado. A gente ajusta para que a maquiagem fique harmônica, fique bonita, se encaixe na nossa cliente, mas a gente não muda 100% a estrutura do olho dela ali. A gente só faz esse ajuste para quê? Que tenha mais satisfação por parte da cliente e mais satisfação também por parte de nós profissionais. E se você tiver alguma dúvida, quiser ver algum tema aqui no canal no YouTube, comenta aqui embaixo, me conta que eu vou adorar saber. Também pode me chamar lá pelo direct do Instagram, o link tá aqui embaixo, convida a seguir lá no Instagram também, assim você fica mais perto de mim. E lá também tem muita live salva que eu garanto que pelo menos uma vai fazer diferença pra você. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e agora vamos pra prática. O primeiro passo é vir deixando a pálpebra dela pronta para receber as sombras, então venho com esse corretivo. Eu tenho preferência por usar corretivos que são líquidos e mate, para eu não ter excesso de produto na pálpebra dela. E antes do corretivo, vocês também já sabem, né, se vocês assistiram os outros vídeos, eu também hidrato a pálpebra. Quando eu estou fazendo o processo de hidratação da pele, eu hidrato a pálpebra. E esse corretivo, ele vai servir tanto para aumentar a durabilidade da sombra, quanto também para aumentar a pigmentação da sombra. Ele pode ser usado no tom da pele que você está trabalhando ou um pouquinho mais claro, mas quando você opta por usar um pouquinho mais claro, tem que tomar cuidado de acordo com a pele que você está trabalhando. Aqui eu estou trabalhando com a pele clara, eu decidi usar um corretivo um pouco mais claro, então ele é um corretivo bem branquinho. Numa pele de intensidade média, por exemplo, eu não conseguiria usar um tom mais claro dessa forma. Teria que ser um tom mais claro para aquele tipo de pele. O pincel que eu aplico é um pincel de esfumar, que eu já aplico esfumando esse produto. Vou ir com o pó, esse é o Mineralize da MAC, mas pode ser qualquer pó compacto ou translúcido. Eu venho colocando ele nessas laterais, tanto no canto externo, tanto no canto interno. Por quê? Nesses cantinhos, quando eu uso o pó, e essa é uma dica muito legal, principalmente para quem tem problema, que a sombra fica marcada nessas extremidades, canto interno e canto externo. É legal porque o pó ajuda na transição, então ele evita que fique marcado. E aí que eu estou usando para essa finalidade, eu quero que a sombra fique mais potente no meio, não nas extremidades. Então eu venho selando os cantinhos do olho. Antes de começar o trabalho de sombras, vou mostrar para vocês o que eu já falei, né, um pouquinho sobre esse formato de olho, que é a pálpebra caída. E
quais são, se o olho dela tem uma outra característica predominante, enfim, vou mostrar para vocês. A pálpebra caída, ela é diferente de olho caído, porque a linha que liga o canto interno ao canto externo, que é a linha d'água, ela não cai. Vocês conseguem perceber que a linha que liga o canto interno ao canto externo, ela não é caída. Se fosse caída, o olhar dela ia ser caído, mas como não é, o olhar dela não é caído. O olhar dela passa sensação de caído por causa da pálpebra que é caída. Então a pálpebra fixa, ela cai sobre a pálpebra móvel. E aí ela pode cair tanto desde o canto interno ao canto externo, ou só metade do olho. Aqui nesse caso da modelo, ela tem mais essa característica da pálpebra caída, mas desse canto aqui, que não é o canto, né, diria mais do meio para o final, no início não é tanto. E aí, o que acontece? Quando a pálpebra cai sobre a pálpebra móvel, ela meio que esconde o côncavo. Então, quando você fecha o olho, você faz a maquiagem, quando abre, a maquiagem acaba sumindo. Quem tem muita essa característica de pálpebra caída, acontece isso. Sabe aquela cliente que fala, nossa, eu faço maquiagem em mim, mas nunca aparece? É por isso, porque ela maqueia de olho fechado, quando ela abre os olhos, a pálpebra esconde tudo que ela fez. Então a gente precisa subir a sombra um pouquinho. Outra coisa, aqui eu vou mostrar como fazer o ajuste desse formato de olho, tá? Então nesse formato de olho fica melhor o esfumado arredondado, tá? E sem ligar o esfumado superior com o esfumado inferior, porque quando a gente faz essa ligação aqui, a gente deixa o olhar com essa sensação mais forte ainda de pálpebra caída. Pode fechar o olho. E agora a gente vai começar o trabalho de sombras. Vou vir com o pincel que eu apliquei o corretivo e vou vir tirando esses vínculos que se formaram. Perceberam como que esses vínculos só se formaram aqui no meio dos olhos? Foi onde eu não usei pó. Eu vou começar trabalhando com esse pó da MAC, que é o Dark Mineralize, mas você pode usar qualquer sombra mais clara. É porque eu gosto da tonalidade dele. Pincel 132 da Dye Makeup. E venho aplicando e já esfumando. Então, o meu movimento de aplicar e esfumar é dando batidinhas e leves arrastadinhas. E com essa sombra eu venho do canto externo até o canto interno. Essa sombra eu vou trazer ela até aqui na frente. E eu vou alternando os meus movimentos de esfumar. Agora eu tô fazendo um movimento de vai e vem, como se eu estivesse fazendo várias bolinhas. E eu pego bem no finalzinho do pincel, que é para que esse esfumado ele fique difuso. Eu peço ela para abrir os olhos, para eu conseguir deixar mais marcadinho aqui em cima, pra gente trazer essa ilusão de côncavo. Lembra que a sombra mais escura, ela traz profundidade. A gente está criando uma profundidade aqui, porque o côncavo ele é uma parte mais profunda nos olhos. E como o côncavo nesse olho ele é escondido, a gente consegue trazer a profundidade, trabalhando com ela de olhos abertos, para você conseguir identificar onde ficaria o côncavo. Pincel pequeno, porque se eu viesse com um 136 ou com um 140 da Dye Makeup, que são pincéis maiores, eu não conseguiria trabalhar muito bem no olho da minha modelo, porque eu não tenho muito espaço para eu trabalhar. Então, se eu venho com um pincel extremamente grande, eu vou levar a sombra para as regiões que eu não quero, eu vou abrir muito meu esfumado. Às vezes é isso que te impede de deixar o formato mais arredondado quando você está fazendo maquiagem. Já escutei muito essas queixas, tanto de aluna quanto lá no meu Instagram, quando eu abro caixinha,
essa dificuldade em deixar o esfumado arredondado no canto externo. Pode ser pelo pincel que você está usando. E aqui a gente já consegue ver uma diferença de um lado para o outro. Pode fechar o olho. Ó, criou vínculo de novo. Tirei o excesso com os dedos mesmo. E venho fazendo a mesma coisa do que eu fiz do outro lado. E eu vou sempre observando a maquiagem como ela tá de frente. E esse olho aqui, ela tem a pálpebra mais caída do que nesse. Então eu preciso trabalhar um pouquinho mais essa questão de profundidade. Agora, com o mesmo pincel, eu vou vir com essa sombra, que é um tom de marrom cor de telha, é um marrom bem quente. E o mesmo pincel que eu tô usando, é o 132 da Dye Makeup. Pode fechar o olho. E com esse pincel, eu vou depositar a sombra no canto externo. E venho esfumando, levando para dentro. Depois eu venho fazendo a mesma coisa. Eu pego mais sombra e venho pigmentando o canto interno. Por que que eu faço esse passo em dois? Porque quando eu venho com o pincel aqui e trago pra cá, eu vou trazer pro canto interno só o resto que tá no pincel. Então eu não vou conseguir pigmentar igual tá pigmentado aqui. Então eu faço em duas partes. Primeiro eu pigmento o canto externo, depois o canto interno. Mesma coisa, peço ela para abrir os olhos e venho dando acabamento com essa outra sombra. Com o restinho de sombra que está no pincel, eu venho fazendo esse canto interno. Porque quando eu chego bem nesse cantinho interno, eu não quero muita pigmentação, porque eu não quero fechar muito o olhar dela. Então é só para dar acabamento. E agora eu vou usar esse tom de marrom, que é o marrom mais fechado, dessa mesma paletinha da Ludurana. E vou vir com essa sombra só onde eu quero dar ênfase nessa questão do côncavo. E tudo de maneira muito sutil. Eu não quero criar uma marca escura aqui. Agora eu vou vir fazendo o esfumado inferior. Estou usando o Clau da Catarina Hill. O Clau ele é um produto cremoso, que ele é fácil de esfumar. Eu passo ele no meio dos olhos. Eu não chego nem no canto interno, nem no canto externo. Venho
com um pincel pequeno. Esse pincel ele não tem numeração mais, mas ele é um pincel de aplicar batom da Macrylan. Ele é bem pequenininho. Eu venho esfumando esse produto. Lembrando que eu não vou juntar o meu esfumado inferior com o superior. Porque se eu juntar, eu vou desvalorizar o formato de olho dela. Agora com o pincel lápis, eu vou vir com aquele segundo marrom que a gente usou, aquele marrom cor de telha. Venho selando esse produto, porque o clau, ele precisa ser selado, ele é um produto cremoso. Se eu não selo ele, ele pode transferir e descer para essa região de olheira. E ao mesmo tempo eu venho criando um esfumado na borda do clau. E uma coisa muito importante também, se eu estou trabalhando esse esfumado inferior, ele precisa ser do mesmo formato que o esfumado superior. Se eu estou trabalhando aqui em cima um esfumado arredondado, aqui embaixo ele também tem que ser arredondado, ele não pode ser reto, porque senão a maquiagem ela não fica harmônica. Então aqui embaixo eu também estou trabalhando mais arredondado. Aqui eu tô vindo com um pouquinho de pó, limpando essa região que caiu sombra. Vou vir com o clau para fazer o esfumado na raiz dos cílios. Eu até pego meu dedo como ajuda para levantar, para que fique bem pretinho próximo à raiz dos cílios dela. Aí você pode me perguntar, Bárbara, você está fazendo esfumado opaco, então nesse olho eu só posso fazer esfumado opaco? Não. Eu não gosto de ditar regras de que isso tem que ser isso, assim tem que ser assado, não. Pode sim, só que isso é história para outro vídeo. Posso fazer também mostrando como fazer pontos de iluminação nesse tipo de olho. Agora eu vou vir com o blush Coffee Love da Bruna Tavares e o pincel menorzinho que eu usei embaixo e venho selando esse clau e esfumando. E por falar em iluminação, um tipo de iluminação que eu não gosto de usar nesse tipo de olho, nem na adaptação. O que é adaptação? Adaptação é quando um olho ele fica melhor com uma técnica, mas a nossa cliente quer outra técnica. E aí a gente precisa fazer a adaptação para não desvalorizar o formato de olho dela. Também vou trazer um vídeo falando sobre isso. O que acontece? Esse formato de olho que eu estou mostrando para vocês, a única adaptação que eu realmente não faço nele é iluminar abaixo da sobrancelha. Porque tudo que a gente ilumina, a gente projeta da sensação de que está mais para frente aquela região. Então, se eu faço isso com esse olho, a pálpebra fixa parece que é ainda mais caída sobre a pálpebra móvel. Então, é um efeito que eu não gosto porque desvaloriza muito o olho. Os cílios que eu estou usando é um modelo também mais arredondado. Por quê? Para ficar mais harmônico com o formato da maquiagem, que é em C, e também porque esse formato valoriza esse tipo de olho. Primeiro eu colo no centro do olho, depois eu venho colando as extremidades.
Enquanto o cílio está secando, vou vir para as sobrancelhas. E eu começo penteando os pelinhos para cima. Eu jogo o pelo pra cima, mas não completamente, eu acabo até jogando um pouquinho mais para o lado, porque traz mais volume para a sobrancelha. E aí agora eu venho com um gelzinho e venho reforçando. Esse gel, ele tem uma coloração, então ele colore o pelo, já me ajudando nessa correção da sobrancelha, a preencher a sobrancelha. E aqui no final, eu deixo o pelinho bem levantado, porque eu tento deixar ela aqui no final um pouquinho mais reta, que eu não caia muito com essa sobrancelha, porque se eu caio demais ou se eu alongo demais a cauda da sobrancelha, eu também vou trazer esse aspecto de pálpebra caída. Eu peguei a máscara de cílios e vou aplicar com o pincel. E vai pintando os cílios dela e fazendo a junção com o postiço. Eu optei por não passar máscara de cílios nos cílios inferiores, porque ela já tem os cílios inferiores bem marcados, mais volumosos, e também por eles serem alongados, porque com o passar do tempo ela vai piscando, vai acabar manchando aqui embaixo de máscara de cílios, então não tem essa necessidade. E esse é o resultado final do ajuste da maquiagem em olhos com a pálpebra coberta.